Bom dia, amados. Glória a Deus, que bênção poder juntos louvar, bendizer ao nosso Deus, exaltar a Ele, engrandecê-lo, né? É uma grande alegria quando nós, juntos, reunidos, podemos erguer as mãos e ver o irmão do lado erguendo as mãos juntos para adorar o nosso Deus, para realmente como família fazer parte da adoração diante do Deus Altíssimo. Isso é demais, é fantástico, né? E aos poucos estamos retomando. Hoje retomamos os nossos cultos à noite, né? Semana passada de manhã aqui já estava quase lotado, então nessa semana já retomamos aí o nosso culto a partir também das 19 horas, né? Convide pessoas, lembre pessoas para poderem estar conosco aqui também hoje à noite. Amém, amados? Eu queria partilhar uma palavra com você. Abre a tua Bíblia lá em Hebreus 11, versículo 1. Só quero introduzir a partir desse versículo que eu quero falar com você nessa manhã. É um versículo bem conhecido, mas um versículo que sempre me desafiou. Primeiro a tentar entender ele, e depois a tentar vivê-lo. O tema da minha palavra hoje é o natural que move o sobrenatural. E aqui o autor do livro de Hebreus escreve, primeiro versículo do capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Para mim esse versículo na teoria ele é muito bonito, e ele é fantástico. O problema é como traduzir isso na prática. O que é essa certeza? O que é essa convicção de esperar algo não vendo com os olhos? Nós fomos formados por Deus de uma forma onde o visual para nós sempre é muito importante. Sempre muito importante. E agora o autor de Hebreus diz assim: olha, fé é ter certeza, fé é ter convicção, mesmo não vendo nada. E a partir disso, eu queria, olhando um texto com você, abre comigo lá no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículos 9 a 20. As últimas pregações nós temos sido ministrados em relação a estar na presença do Senhor, a orar, a buscar a face dEle. Lógico, isso é o primordial para que possamos ter a certeza dentro do nosso coração. Mas existe também algo que a partir de nós precisa acontecer, que faz parte, como eu coloquei no tema da mensagem, o natural. O que eu preciso fazer, que passo eu preciso dar e de que forma eu preciso me colocar. 2 Reis 3, 9 a 20 diz assim: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva
Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eu li todo o contexto só para a gente poder entender, né? A história diz que o rei de Moabe, o rei de Edom, né? Ele tinha um acordo, o de Moabe, ele tinha um acordo com o rei de Israel. E aí o rei de Israel decidiu ir contra ele. Convocou o rei Josafá, o rei de Judá, mais o príncipe de Edom, e os três ali se juntaram para ir contra Moabe. Falta de água. Eles não tinham mais força para continuar. Deserto, situação difícil, complicada. E aí então eles decidem consultar um profeta. Aí chamam Eliseu. O Eliseu fica até meio bravo, porque ele não gostava do rei de Israel, né, o rei Acabe. Ele diz assim: eu só vou falar porque o rei Josafá está aqui, o rei de Judá, senão eu não falava. E aí ele pede para trazer um tangedor. Quando o tangedor começa a tocar, o Senhor diz para ele mandar o povo cavar buraco, porque viriam águas. Não ia ter vento, não ia ter chuva, não ia ter barulho, mas e na manhã seguinte, diz que as águas vêm e enchem os buracos de água, e o povo pode beber água, os animais e todo mundo lá volta a renovar as suas forças. O natural que move o sobrenatural. Irmãos, a convicção, como eu falei em Hebreus, ela começa a acontecer dentro de mim e de você, a certeza, quando nós começamos a dar passos em direção àquilo que nós temos entendido da parte de Deus. Ou que o Senhor revelou ou falou para alguém, seja o que for, mas não há outra forma. Nós sabemos que é assim, né? Alguém certo dia escreveu que a oração é a mão que move a mão de Deus. E nós sabemos, irmãos, que para Deus agir e fazer algo, alguém precisa estar orando. Mas também, parece que para Deus realizar coisas, e para que venhamos a experimentar realmente a promessa dele, que diz que nós vamos viver em alegria, vamos ser sustentados, vamos ser supridos, vamos viver o propósito dele, depende muitas e muitas e muitas vezes do quanto eu e você estamos dispostos a dar um passo dentro do natural, mesmo não vendo ainda o sobrenatural de Deus. Eu pensei nessa palavra quando eu pregava na última vez, quando eu dei o testemunho aqui dizendo que eu e minha esposa tomamos o propósito de não levar nada emprestado da nossa casa. Nós iríamos devolver tudo que a gente tinha emprestado, já que a gente estava indo para a nossa casa. Agora nós iríamos então, ou íamos ter ou não teríamos, íamos ficar sem. 3 dias depois que nós dissemos isso, nós ganhamos de presente uma cama, porque eu não tinha cama ainda, era emprestada. Tem um monte de outra coisa que ainda eu não tenho. Eu não estou preocupado com isso. Mas, irmãos, parece que tinha algo, e parece que sempre tem algo, que está no sobrenatural reservado e preparado para mim e para você. Mas enquanto eu fico muitas vezes aqui com medo, muitas vezes tendo aquele sentimento assim, mas e o que vai ser? Dando esse exemplo que eu falei, e agora, e se eu não tiver cama? Eu ia dormir no sofá. Ah, pastor, uma cama não é tão ruim, dava para comprar. Não, quem está fazendo reforma sabe que é isso. Não, eu não ia poder comprar cama agora. O Fabinho sabe, está pagando ainda, né? Vai longe ainda, né? O meu também vai longe. O bom do nosso pedreiro é que ele faz bem financiado, né? Vai pagando. Mas você entende essa realidade? Quantas e quantas situações na minha vida e na tua vida parece que já estão reservadas, parece que já estão preparadas.
mas eu não consigo dar um passo de convicção e de certeza. Eu não arrisco com Deus. Não arrisco. Irmãos, se eu abrisse aqui o microfone para cada um de vocês testemunhar o milagre que Deus fez na vida de vocês, vocês vão ver que vocês tiveram que ir para o limite da decisão e dar um passo. E não havia dentro de você uma certeza de que, puxa, é isso mesmo. Eu gosto muito da figura que na Bíblia, no Novo Testamento, mostra sempre o marido, né, e a esposa. E é onde mostra que Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva. E o cuidado todo que ele tem. Então, por trás do casamento existe algo muito forte no ensino da parte de Deus para a nossa vida. Para que você que é casado, vou lhe fazer uma pergunta. Um dia você conheceu a sua esposa ou o seu marido. Lógico que vocês começaram a se conhecer, começaram a andar juntos. E chegou um certo dia que você não sabia de onde, não sabia por quê, mas sabia que tinha que casar com essa pessoa. Sim ou não? Sim ou não? Tenta lembrar a tua história. Você não, racionalmente falando, parece que nada tinha para dar certo. Racionalmente falando, vocês não tinham nem condição financeira de casar. Racionalmente falando, ia ser muito difícil. Mas havia dentro de você uma certeza. Essa é a pessoa que eu vou viver o resto da vida junto. E aí você vai lá e deu o passo. Foi simples? Não. Continua sendo simples? Não. Casamento é aprender dia a dia a viver como casal. Mas está ruim? Não. Bom. Irmãos, em todas as outras áreas da nossa vida da mesma forma. Pessoas deixam de experimentar, às vezes, coisas maiores com o Senhor, porque estão presas ainda na segurança que tem dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu coração, e não conseguem dar o passo. E arriscar. E arriscar. Por isso que eu disse o tema, né? O natural que move o sobrenatural. Muito do sobrenatural, irmãos, está na minha vida, está na tua vida reservado. Eu creio nisso da parte do Senhor. O próprio livro de Hebreus diz que as bênçãos espirituais estão reservadas diante do Senhor. Eu sempre gosto desse exemplo. Acho que foi o pastor Luiz que deve ter pregado um dia e dado esse exemplo já há muitos anos atrás. Mas me marcou demais. Quando diz lá um quartinho reservado no céu, uma placa lá escrito Wagner. E é capaz de um dia eu chegar lá, Deus me levar para conhecer o quartinho. E lá eu vou ver algumas coisas que eu talvez quis tanto, esperei tanto, e não aconteceram. E muitas vezes não foi porque eu não orei. Uma das condições é essa, você tem que orar, perseverar, né? Mas tanto o pastor Luiz, o pastor Alexandre, nos últimos cultos têm falado sobre isso, a perseverança na oração, estar diante do Senhor. Mas muitas vezes faltou a mim e a você uma decisão de dar um passo. Uma decisão de dar um passo. Irmãos, isso não é tão simples. Mas se a gente for olhar a palavra de Deus, se a gente for ver tudo que o Senhor diz, coloca e fala, nós vamos ver, irmão, toda a história do povo, começa lá atrás. Nós vamos ver que há sempre o mover de Deus. Eu quero ler alguns textos com você. Mas você já parou para pensar um pouquinho na construção da arca de Noé? Nunca tinha chovido na terra. Ninguém nunca tinha visto chuva. E aí Deus chama o Noé e diz assim: Noé, constrói uma arca para mim. Quantos anos construído? Quase 40, né? Não lembro agora de cabeça. 100 anos construído. 40 foi depois, né? Um prazo de 40 dias. 100 anos construindo uma arca sem ter visto chuva na vida. Você tinha desistido no meio do caminho ou não? Não tinha serra elétrica, não tinha parafusadeira. Estou vendo esses dias como uma parafusadeira faz uma diferença, né, irmão? Vai rapidinho os parafusos, né? Estou montando os armários lá. Irmãos, esse homem persevera. Não havia sinal, havia simplesmente uma palavra dada por Deus. E quantas vezes eu e você
Como eu falei antes, eu não quero agora, né? Alguém tem que profetizar na tua vida. Não, não é isso. Mas quantas e quantas vezes você tem certeza dentro de você de algo? Você tem uma certeza que o Senhor já lhe deu e você tem orado por aquilo, mas você não... na hora do ir, não vou. Na hora de fazer, eu não consigo. E aquilo passa um mês, uma semana, um ano, e aquilo vai ficando. E aí quem sabe um dia quando você chegar lá no céu, Deus te leva no teu quartinho e diz assim: olha, isso daqui era para você, mas eu quis tanto, Senhor. Eu esperei tanto, Senhor. Mas por que não? Mas por que não? Quando você começa a olhar a palavra, eu falei, né? Você teve o exemplo do Noé. A gente pode ver a história do povo com Moisés. Vai ver ali quantas e quantas situações que eles precisavam dar o passo para a água se abrir. Precisava bater na rocha para a água, né? Para sair água da rocha. Sempre. Parece que diante de Deus, né? Imagina agora, eu estou só imaginando Deus aqui, né? Sentado no trono, vivendo em alguma situação, pedindo algo para Ele, clamando por Ele, por algo. E aí Deus disse: meu filho, vai lá que eu já está aqui, ó. Vai lá que vai ser teu. E fico eu aqui: Senhor, Senhor, faz a tua obra. Senhor, eu preciso. O Senhor diz: dá o passo, meu filho. Senhor, faz a tua obra. Irmãos, a gente fica esperando escrever, Deus, eu falava isso no passado, né? Deus escrever no céu com uma placa, um luminoso. Lógico, né, queridos? Ninguém de nós vai dar passos sem realmente, né, ter zelo, cuidado. E nenhum de nós vai dar passo em direção ao pecado. Mas, irmãos, aquilo que é lícito, por que há dentro de nós tanto temor, tanto medo no coração? Às vezes tem irmãos que ficam anos orando para mudarem de trabalho. Estou dizendo para você sair daqui e fazer loucura, mas ora, mas dá um passo. Quantos ficam orando para subir de nível dentro do seu trabalho, mas não arriscam? Quantos ficam orando para ter um negócio próprio, mas ficam ali esperando? Irmãos, como no casamento ou em qualquer outra situação, não quer dizer que tudo vai ser chuva, vai ser tudo bem bom. Não é isso que Deus fala. Mas Deus diz que por meio da fé, da certeza no coração, e por meio de eu ser ousado e dar passo, Ele vai abrir, né? Ele vai abrindo o mato, Ele vai tirando as coisas e eu vou passando. Irmãos, tanto na palavra de Deus ou como em qualquer outro lugar, você não vai ver testemunhos de homens e mulheres dando testemunhos de vitória, de graça de Deus, sem ter passado por alguma dificuldade. Como eu disse, às vezes a gente fica prorrogando aquilo, esperando aquilo acontecer, e não tem coragem de dar o passo. Eu citei antes, né? Eu quero ler alguns textos com você aqui, só para te lembrar isso. Né? Moisés ali, o povo, não dá para ler todo o texto aqui, né? Mas a história de Davi e Golias. É bonito a gente ler a história do Golias. Legal, né? Do Davi. Ele foi lá, pegou uma pedrinha, lançou e fez. Irmão, mas e o natural que dependia dele? Você já pensou para parar, parou para pensar o Davi catando aquelas pedrinhas no riacho? O que passava na cabeça dele? Mas eu falei que eu ia, agora eu tenho que ir. Cata as pedrinhas, bota no alforje, põe na funda. Quando sai da mão dele, sai uma pedrinha. No meio do caminho se transforma num míssil teleguiado. Puf, no meio da testa do Golias ele cai. A pedrinha quem lança é você, sou eu. Não é Deus. É isso que parece que é tão simples, mas que faz toda a diferença. Da fé ou da não fé. É aquilo que você sabe que é só o teu natural, mas que nas mãos de Deus aquilo se transforma e o sobrenatural se manifesta. Você vai ver histórias do Davi com seu exército,
fantástico, né? Chega um momento lá no final do livro de Crônicas, onde eles voltam de uma batalha e está todo mundo desanimado, os 600 do exército dele, os valentes dele, né? Todo mundo desanimado. E aí ele vai consultar o Senhor diz para ele o quê? Vai atrás do povo, vai atrás do teu inimigo, e você vai recuperar tudo. Eles estavam tão cansados, irmãos, os valentes de Davi, que estavam tão cansados, que no meio do caminho 200 deles desistem de continuar, que não aguentavam mais. Mas Davi faz o natural. Deus disse, eu posso ir atrás, eu vou reconquistar as esposas, os filhos, os bens, e eu vou voltar. E aí ele vai. Abre comigo lá, eu vou ler uma sequência aí, 2 Reis 5:10, 2 Reis 4, 3-4. Vou do velho para o novo aí, 2 Reis 4, 3-4. Você já está em Reis aí, né? Vamos terminar Reis aí. Você conhece a história? É o azeite da viúva. Versículo 3 diz, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte aqui, se estiver cheia. E a história continua, não quero ler toda a história. Havia o sobrenatural de Deus. O que era? Multiplicação do azeite. Qual era o natural? Busca a vasilha. Quando que o azeite parou? Quando acabou a vasilha. A gente conhecendo essa história hoje, se Deus mandar a gente separar a vasilha, a gente vai buscar os tonéis de 200 litros, né? Vou buscar uns 30 tonel de 200 litros. Entende? Natural. O sobrenatural se manifesta a partir do passo que eu dou no natural. Continue aí. 2 Reis, isso está, né? Vai no capítulo 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não vou continuar a história que você conhece. O Naamã vem até Eliseu por causa da serva dele, a escrava dele. Lá tem um profeta que você pode ser curado. Chega diante de Eliseu. O Eliseu não sai nem para receber ele na porta. O Eliseu manda um recado pelo moço dele, o Geazi, manda ele se lavar 7 vezes lá no rio. Ele fica indignado. Se o senhor, achei que o profeta ia sair, ia botar a mão na minha cabeça, ia fazer sei lá, uns reteté daqui, uns reteté dali, e eu ia sair daqui curado. Agora ele me manda ir me banhar 7 vezes no Jordão. Na minha terra tem rio muito melhor. Aí ele ouve de novo o conselho lá de alguém do exército dele, do grupo dele. E ele vai e se banha 7 vezes no Jordão. Na última vez ele sai limpo. Irmãos, Deus não age enquanto eu e você não demos o passo no natural. Deus não faz. Era tão simples, é simplesmente um banho, é ridículo. Quantas e quantas situações ridículas na minha vida e na tua vida, que às vezes depende de uma decisão, de um pequeno passo. Mas nos falta essa coragem de dar esse pequeno passo. E aí ficamos patinando, e não se manifesta aquilo que o Senhor preparou. Não precisa abrir. Lá em Isaías 40 é muito interessante. Ali Isaías profetiza que precisaria vir aquele que viesse, não, né? Que viria alguém para declarar Jesus, aquele que viesse para promover Jesus. Eu fico pensando nessa história às vezes, né, olhando para o João Batista. Por que Jesus precisava disso? Só lembra de aqui, ó. Não está no texto aqui. Fugiu aqui, eu não ia ler, mas deixa eu ler. Versículo 3 diz assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. E aí continua profetizando sobre João Batista.
João Batista era o natural. João Batista não fez um milagre, mas ele vinha antes, anunciando: está vindo, o Messias está vindo, arrependei-vos, o Messias está vindo. Lá foi benção, né? O povo se arrependeu sem ver milagre. Hoje em dia está cada vez mais difícil isso. Malaquias 3:10. Sabe o que está escrito lá? Todo mundo sabe, né? Não estou pregando sobre isso não, tá, irmãos? Quero mostrar para você o quanto diz minha oferta é fé. Malaquias 3:10 diz o quê? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O sobrenatural está onde? Em Deus abrir a janela dos céus. O natural está onde? Quando você vem aqui no altar. Por isso, irmãos, todo culto insiste, irmão, não é valor. Não é valor. Divide a tua oferta em 50 vezes no mês, no ano. Sai do teu lugar e venha. Isso é fé. É quando eu, diante do meu Deus, estou declarando: eu confio nele. Eu sei que há algo no sobrenatural que vai se manifestar na minha vida. Por isso, irmãos, a gente não, às vezes assim as pessoas, né? Você tem que pregar, tem que falar. Não, irmãos. Dízimo, oferta, é questão de fé. É gratidão ao Senhor? Sim, mas é fé. É eu me movendo no natural, de tal forma que eu aguardo de Deus o sobrenatural de se manifestar sobre a minha vida. Vai lá no Novo Testamento, João 6:9. Preciso ler alguns textos contigo aqui ainda. Mas 1, 2, 3, 4 aqui. João 6:9. Versículo 9. Momento, Jesus reunido com o povo, não tinha comida. Jesus questiona os discípulos e diz assim: vocês vão lá e alimenta eles. Felipe, todo desesperado, diz assim: Senhor, nem 200 denários dá para sustentar esse povo todo aqui com pão hoje. Nem como. 1 denário, o salário de um dia. 200 dias de trabalho para sustentar aquele povo. Aí no meio do caminho, alguém diz assim, não sei nem se cita o nome dele aqui. Não, André, irmão de Jesus. Diz assim: está aí um... Irmão de Jesus não, irmão de Simão, né? Irmão de Pedro. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus toma os pães, tendo dado graças, distribui entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. O sobrenatural está na multiplicação. O natural está na onde? Aquele rapazinho lá. O André não saiu perguntando para todo mundo: alguém tem o que comer aí? Talvez aquele menino no seu coração, ele diz assim: eu vou pelo menos dar uma comida para o mestre. Vou levar para Jesus o que eu tenho para comer. Aí o André vem lá: tem um rapazinho aí que tem 5 pães, 2 peixinhos, tal, tal. Jesus diz: traz. E aí de novo o sobrenatural se manifesta. Natural que move o sobrenatural. João 9:7. Aí João, né? Vou ficar só no João aí. João 9, versículo 7. Vem um cego diante de Jesus, clama por cura. Jesus dá uma cuspidela na terra, faz lodo, passa nos olhos do cego. E aí manda ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. E quer dizer enviado, versículo 7. Ele foi, lavou-se e voltou vendo.
Aqui o sobrenatural já estava até sobre ele. Jesus já tinha feito saliva e já estava nos olhos dele. Jesus não podia ter só orado com ele ou tirado a saliva e dizer assim, agora começa a enxergar. Mas Jesus diz, agora depende de você. Agora tu te move. Está tudo pronto. Sai do teu lugar, vai no tanque de Siloé. Te lava, você vai voltar vendo. Às vezes eu fico assim, eu gosto muito dessas histórias, eu sempre tento me colocar dentro delas. Eu fico imaginando o que passa na cabeça das pessoas. Já pensou aquele cego indo com um barro de cuspe? Eu não sei qual era a distância de onde ele estava até o tanque de Siloé. Mas o que passou na mente daquele homem? Quantas vezes talvez o diabo tentou arrancar do coração dele a certeza da cura? Quantas vezes talvez ele dentro de si assim, isso não vai adiantar nada. Só vou ficar agora ungido com o cuspe de Jesus. O natural move o sobrenatural de Deus. Só terminar os textos aqui. Vai lá em João 11:39. É a ressurreição do Lázaro. Havia toda uma discussão, Jesus demorou para chegar na história. E aí quando ele chega, eles vão até o lugar do sepulcro. E aí Jesus logo ordena, tirai a pedra. Aí a Marta, lembra da semana passada? O pastor Luiz disse que ela é muito ativa, né? Mas tem que orar um pouco mais. Irmã do morto, o Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus disse, não te disse, eu que se creres, verás a glória de Deus. Você percebe as pequenas coisas. Jesus disse, tira a pedra. O povo já questiona, vai feder tudo aqui. Só narraram o que Marta falou, mas não sei o que os outros falaram. Tira a pedra. São as situações na minha vida e na tua vida que Deus não intervém. Deus podia muito bem o anjo mandar arrancar a pedra. Em todas as situações que eu li com você até agora, Deus podia muito bem ter feito de uma forma extraordinária. Mas todas elas, houve um momento onde o homem teve que se posicionar. Precisou ter uma atitude. Precisou dizer, essa parte é minha. Isso eu vou ter que fazer. Irmãos, assim é a nossa vida. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Só mais um aí, João 21:6. Estava lá os discípulos, né? Depois que Jesus havia morrido. Passaram a noite toda pescando, sem nada. E aí Jesus da praia dá um berro, né? Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Quantidade de peixes. A noite toda pescando. Para mim não tem diferença jogar a rede de um lado, de um barco, do outro lado. Para mim é tudo igual. Eu acho que é, né? Tem muita diferença, Sidão? Mas eles já tinham tentado dos dois lados. Mas agora de novo, o sobrenatural está preparado. O Senhor, Jesus no seu sobrenatural, convocou os peixes. Foi nesse que é 256 grandes peixes? É, né? Não lembro agora. Né? Convocou os peixes e disse assim, ó, fica atento. Vocês se preparam. E tá todos os peixinhos lá embaixo nadando. Se juntaram num bolo. Assim, ó. Imagina Jesus falando com os peixes. Estou figurando, né, irmãos? Mas vocês só vão para a rede se ele jogar. Senão não precisa ir. Os peixes tudo na torcida para eles não jogar a rede. Mas o Pedro joga. Os discípulos jogam. E aí diz que ela vem cheia. Vem cheia. Natural. E move sobrenatural de Deus.
Como eu disse, irmãos, eu não fico imaginando às vezes as coisas mais estapafúrdias. Deus não age assim conosco. O Senhor conhece o meu e o teu coração e o que nós temos vivido com Ele e até o limite que nós temos. O grande problema é que eu e você somos desafiados a cada dia ultrapassar o limite daquilo que nós temos vivido. E aí, irmãos, correr riscos. O grande problema é que o que o diabo fica constantemente lançando no meu coração e no teu coração, na nossa mente, é esse sentimento de não arriscar e de estar seguro. Sempre, sempre. O grande desafio que eu e você temos é saber que há um Deus que tem preparado o sobrenatural dele para a minha vida. E eu não creio, irmãos, que Deus, naquilo que você está vivendo hoje, é o que Deus preparou para você morrer com isso. A não ser se alguém morrer essa semana, né, irmãos? Mas eu não creio nisso. Eu não consigo enxergar para aquilo que Deus mostra na sua palavra, em tudo aquilo que Ele ensina de homens e mulheres que foram, né, uma grande longevidade, vivendo sonhos, propósitos, vivendo coisas tremendas com Deus. Não consigo imaginar que Deus encerrou o teu tempo aqui. E que o que é para você viver já está nesse limite. Não creio nisso. Eu sempre creio que Deus tem algo mais. Eu sempre vivo na expectativa do algo maior que Deus tem. Eu falava sempre isso, né, para pastores, líderes, né, ministrando sobre eles assim. Você está no estágio, o que Deus preparou para ti ainda não aconteceu. O que você vai fazer para Deus ainda é muito maior do que você ainda acha que já fez até aqui. Você está só sendo treinado, preparado para viver aquilo que Deus ainda preparou para você. E assim é em todas as áreas, na área ministerial, na área profissional, seja o que for, familiar. Quantos e quantos deixam de sonhar? Param de sonhar depois de um certo tempo de idade. Quem já está aqui com seus 70, né? Meus pais, tio e outros aí. Mas continua sonhando. Deus tem coisa ainda. Mas aí sempre o diabo vem dizer assim, mas você precisa estar seguro. Você precisa se posicionar na sua segurança. Alguns anos atrás, quando eu estava no sul, precisava de alguém que fosse trabalhar em Nova Petrópolis, eu não tinha. Liguei para meus pais e disse assim, vem para cá um tempo. Meu pai literalmente quase morreu de frio lá. Tinha dia que não conseguia nem levantar, de tão encravado que estava, né, por causa do frio. Mas ficaram 3 anos lá, irmãos. No ano passado, quando eles estiveram em Portugal, eu convidei eles para ir para Portugal. Ficar 1 ano lá. Vai lá ajudar o pastor. Sou um aposentado. Eu cuido da casa aqui. Não tem problema nenhum. Estou morando aqui agora. Vou lá limpar, regar as plantas. Vai ficar 1 ano lá, servindo ao Senhor lá, ajudando o pastor lá, a igreja lá em Portugal. Mas aí vem o diabo dizendo assim, mas é arriscado. É perigoso. E se não der certo? Se não deu, deu. Qual o problema? Em todas as áreas. Eu li uma vez no livro, não sei mais onde que foi, mas diz que o Senhor chamou um homem e deu uma palavra para ele. Eu quero que você mova essa montanha. E diz que o homem todos os dias pela manhã se levantava e ia empurrar a montanha. Passou 5 anos empurrando a montanha e a montanha não se moveu. Até que um dia Deus apareceu para ele, chamou ele num canto e disse assim, servo bom e fiel, que bênção que tu fizeste. Eu falei, Senhor, eu não fiz nada. A montanha não saiu do lugar. Assim, meu querido, você não entendeu ainda. Você não entendeu a forma com que eu trabalho. O que eu queria era te deixar forte. Só isso. Eu estava te treinando.
Agora que você ficou forte empurrando montanha, agora vem pro meu lado. Agora começa. Irmãos, a gente se decepciona tão fácil com tantas as coisas. A gente desiste tão fácil de todas as coisas. E muitas vezes aquele pouquinho, né? Quando o pastor Luiz ministrou sobre a oração, ele citou aqui Apocalipse 8. E a oração, né? Ela enche. Vai, e aí quando estiver cheio, aquele transborda, e o Senhor diz assim, o anjo, lança na terra. Pá! E a resposta vem. A gente desiste tão rapidamente de orar pelas coisas. E a gente é, vou usar uma boa expressão, né? Minha esposa disse que eu não posso usar essa expressão, que eu chamo os outros de frouxo. Assim, a gente é tão... uma boa palavra para frouxo. Débil? Não é isso que eu quero falar. É desanimado, sabe? É falta de ousadia. Falta de ousadia de dar o passo, irmão. Em situações, muitas vezes, que Deus já tem movido teu coração. Sabe? Como eu disse, é aquele sentimento igual do casamento. Você sabia que aquela era a esposa, você sabia que aquele era o esposo, mas tinha muitas dúvidas, tinha muitos temores. Tinha os mais velhos engraçadinhos, então, que via, né? Sabe aquela frase assim? Agora vai saber quanto custa o feijão, né? Devem ter falado isso para você, né? Vai saber quanto custa a cesta básica, né? Irmãos, parece que tudo estava contra. Mas dentro de você, você tinha certeza. É esse passo que eu vou dar. Irmãos, assim é em todas as outras coisas, em todas as outras áreas. Como eu falei, eu não quero desafiar você a sair daqui pedindo conta de emprego. Não faça isso, irmão. Mas se você é alguém que está frustrado dentro do seu trabalho, por que você continua lá ainda? Onde há uma promessa de um Deus que diz que Ele vai lhe conceder o melhor dessa terra enquanto você estiver aqui. Mas muitas vezes falta ousadia. E chegar lá e dizer, eu não vou mais trabalhar com isso. Eu vou pedir minhas contas, daqui 2 meses, 3 meses, eu vou pedir minhas contas. E o Senhor, eu vou entrar para outra coisa. Sonho de ter um negócio próprio. E aí, não sai daquilo. Parece que dentro de si tem uma certeza. Mas falta aquele passo de ousadia. Irmãos, assim é em todas as coisas. Eu li alguns textos só com você, não quis nem mudar muito, né? Eu só li Reis e João. Mas em toda a história da Bíblia, irmãos, pelo menos 5%, todas as vezes que há a manifestação de um milagre, a manifestação do sobrenatural, sempre houve uma ação do homem no natural. E aí Deus foi lá e cumpriu e realizou. Isso não é colocar Deus na forca, não é colocar Deus na parede. Pelo contrário. Isto é saber que há um Deus que é soberano sobre todas as coisas. É cuidador de todas as coisas. Conhece todas as coisas. O maior desejo dele é realizar na minha vida e na tua vida o melhor que ele tem. E o melhor dele se manifesta aqui. Mas não está aqui. Ele está aqui, no sobrenatural. E existe este pequeno espaço, como eu disse, é muito sutil às vezes. É mínimo às vezes. Mas é ali que vem se manifestar. Quando eu dou o passo e Deus cumpre o propósito dele, cumpre a promessa dele. Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu hoje entendo que só tem 2 coisas que realmente agradam a Deus. É estar na presença dEle. Estar na presença dEle. Porque na presença dEle que eu sou curado, tratado, santificado, transformado. É na presença dEle que tudo isso acontece. Essa depende completamente de mim. Pastor, a santificação também depende de mim. Sim, depende de eu ouvir Deus e aí deixar de ser débil, né, e tomar vergonha na cara. Simples. Mas o querer estar depende completamente de mim. E a segunda coisa, Deus quando olha de cima e olha para a minha vida e olha para a tua vida e diz assim, e nesse aqui eu posso jogar minhas fichas.
nesse eu posso dar direção para ele, porque ele vai, porque ele não tem medo. Eu não falo de ti, eu falo de mim. E às vezes eu fico olhando para a minha vida e fico imaginando quantas vezes eu decepcionei a Deus por não ter sido ousado, por não ter dado um passo que eu deveria ter dado. E olha que eu já dei alguns malucos. Mas ainda assim eu sei que no meio do caminho houve coisas que eu não experimentei da parte de Deus. Eu não vivi com o Senhor. Se Ele um dia me permitir ou ter a oportunidade de viver novamente, eu vou viver. Mas eu creio que muitas delas não vou viver mais. Porque passou o tempo. Passou o tempo. Mas naquele momento onde Deus deu direção, onde eu tinha no meu coração a convicção e a certeza de dar o passo, eu acabei recuando ou não dando esse passo. Eu não sei qual a realidade que você tem vivido hoje. Eu não sei de que forma você tem se colocado diante de Deus. Não sei quais são as suas perspectivas, expectativas. O que é que você está orando para quando acabar essa pandemia? O que é que você já tem sonhado? O que é que você já tem esperado? Ou vai continuar a mesma coisa? Não vai mudar nada? Irmãos, não sei você, irmão, mas eu quero mudar um monte de coisa. Eu vou mudar um monte de coisa. Meu jeito, minha vida, meu ministério, meu tempo com Deus. Irmãos, eu tenho feito um rebuliço em tudo que eu tenho passado nesses últimos tempos. E algumas delas, eu sei que vai depender de mim. Eu sei que vai depender de eu dar o passo, para que o Senhor faça e realize. O que você tem esperado? Quais são as suas expectativas, perspectivas que você tem aguardado para os próximos tempos? Aonde você vai estar daqui 5 anos? Aonde você vai estar daqui 10 anos? Eu espero que não seja da mesma forma. Porque senão a gente vai começar a olhar para Deus e vai dizer assim: Deus tem muita falta de criatividade. Mas eu tenho certeza que Ele tem coisas melhores, maiores para a tua vida. Então se mova no natural. Se mova no natural. E aí vai orar, aguardando que o sobrenatural vai se manifestar na tua vida. Amém, querido?